Eu vou falar sobre jornada do cliente antes dele comprar com você. Como entender as diversas etapas do processo de vendas e medir a conversão de cada etapa. Tem muita gente que fala, Sérgio, eu atendi 100 clientes, só vendi para um. Essa taxa de conversão tá boa ou tá ruim? Eu falo, cara, depende. Quais são as etapas? Qual a taxa de conversão de cada uma das etapas? A pessoa fala, Sérgio, mas como assim? Eu não estou entendendo. Eu vou te ensinar como você dividir o seu processo de vendas em diversas etapas diferentes e como medir a taxa de conversão de uma etapa para a outra. Porque a função de uma etapa é fazer o cliente chegar na outra etapa. E aí, uma etapa leva para outra, que leva para outra, até chegar na hora do cliente decidir comprar com você. Beleza? E o que eu vou falar aqui, vou dar exemplos de dois modelos de negócios diferentes. O exemplo 1 é quem recebe o cliente presencialmente, tem um contato com o cliente. Serve para você que tem uma loja, você que tem uma escola, um curso, uma oficina, uma clínica. Você que tem um negócio físico, né? Onde o cliente vem, tem um ponto, tem interação, ok? E vou dar um segundo exemplo para quem vende por telefone. Para quem vende à distância, não encontra normalmente o cliente presencialmente ou usa o telefone para agendar um atendimento para vender presencialmente. Então, se você trabalha vendendo ao telefone, esse exemplo se encaixa para você que faz tudo pelo telefone ou para você que agenda pelo telefone para ir presencialmente. E não importa se você trabalha com produtos ou serviços, não importa se você trabalha vendendo presencialmente, por telefone, pela internet, pelo WhatsApp, todos esses modelos de negócio você precisa de um processo de vendas bem feito. Então, se você é dono de uma pequena empresa, se você trabalha sozinho e tem equipe pequena, esse vídeo que eu vou falar aqui hoje pode gerar para você uma alavancagem de vendas muito grande em curto prazo, que é altamente aplicável para você. Bem, meu nome é Sérgio Ricardo Rocha, sou conhecido como Doutor Vendas, eu sou consultor empresarial, eu sou especialista em alavancagem de vendas de pequenas empresas em curto prazo. Olha, deixa eu te começar a falar do seguinte. Muitos empresários me pedem ajuda falando, Sérgio, me ajuda, como é que eu faço para aumentar as vendas? Como é que eu faço para a empresa crescer? Eu geralmente faço uma pergunta para ele para entender o ponto de vista dele e entender qual a visão dele sobre a realidade. Fala, cara, me diga o seguinte, por que você acredita que você não consegue fazer a sua empresa crescer? E geralmente, na maior parte das vezes, esses empresários e empresárias dão respostas muito parecidas. Ah, Sérgio, o meu cliente não tem dinheiro. Ah, os meus clientes só reclamam do preço. Sérgio, o concorrente é desleal. Ele faz maldade. Sérgio, eu tenho uma equipe ruim, minha equipe não se dedica. Minha equipe não presta, já ouvi isso já. Sérgio, não tem gente preparada no mercado para poder trabalhar comigo. Geralmente quando fala que a equipe é ruim, eu sempre pergunto, sua equipe é ruim? É, minha equipe é muito ruim. Aí de uma forma suave e elegante eu pergunto, quem contratou, quem treinou e quem gerencia? Porque a equipe é a cara do dono. Então se a equipe é ruim, quer dizer que o dono não é um bom gestor. Ok? Então, essas respostas, cliente não tem dinheiro, cliente reclama do preço, concorrente desleal, equipe ruim, não tem gente preparada no mercado, ou então tem empresário que fala, Sérgio, eu acho que o meu negócio não dá mais dinheiro, eu tenho que mudar de ramo. Esse tipo de resposta me mostra que o empresário não conhece a sua empresa, ele não tem noção do seu processo de venda, porque mesmo que você não tenha um processo de vendas organizado, existe um processo. Mal feito, de qualquer jeito, errado, mas existe. E fazer a sua empresa vender bem é uma questão de ter os processos de vendas bem organizados e feitos de forma produtiva. Então, se você está vendendo pouco ou se você está vendendo menos do que você gostaria, não quer dizer que você é ruim, não quer dizer que seu produto é ruim, não quer dizer que o serviço é ruim, que o ponto é ruim, não quer dizer que a equipe é ruim. Essas coisas podem estar acontecendo, mas este não é o fator principal para a sua empresa estar vendendo menos do que você gostaria. O principal é você ter um processo de venda bem feito, ok? Então, se você não conhece quais são as etapas do processo de venda,
quais são as taxas de conversão de uma etapa para outra, você não sabe o que acontece na sua empresa. Certa vez eu vi um grande coach falando, se você não conhece os processos de vendas da sua empresa, você está brincando de ser empresário. Entendeu? Não que você esteja de brincadeira, eu sei que você não está. Montar uma empresa é algo muito sério. Eu sei que você montou a sua empresa, investiu dinheiro, colocou seus sonhos, se dedica muito. Mas, se você não conhecer os processos de vendas, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, você está tendo uma gestão amadora. E se a sua gestão está sendo amadora, a sua chance da empresa quebrar é muito grande. Muita gente não sabe, mas uma empresa ela não quebra do nada. A empresa ela vai quebrando mês a mês até que chega um momento que ela não consegue mais sobreviver. A maior parte da quebra das empresas é a falta de capital de giro, falta de dinheiro, porque o processo está mal feito, o empresário não foi percebendo, a empresa foi caindo, aí já era. Mas tem solução. Certa vez eu assisti uma palestra do Bernardinho, um vídeo do Bernardinho, técnico de voleibol, um dos maiores campeões do mundo. Ele dizia que errar não é fracassar. Errar não é fracassar, ok? Desde que você entenda que errou, aprender para não cometer mais aquele erro e usar essa experiência negativa para construir acertos daqui para frente. Então, errar não é fracassar. Fracassar é desistir. Desistir é fracassar. Desistir é você descobrir que está fazendo uma coisa errada e falar, já estava assim mesmo, vai dar um trabalho, eu vou deixar do jeito que está. Cara, deixar do jeito que está é desistir. Então, se os seus resultados não estão da quantidade, do tamanho que você gostaria e você quer ter resultados melhores, a partir de agora você tem que fazer coisas diferentes. Por isso que eu vou estar aqui um passo a passo, vou mostrar um caminho para você aqui, beleza? Eu vou dar para você o primeiro exemplo, quando eu pergunto, para quem tem negócio presencial, loja, escola, curso, oficina, clínica, escritório, onde o cliente tem que ir lá, e os empresários dizem que não vendem tanto quanto gostariam, porque o cliente não tem dinheiro, a equipe é ruim, o cliente só pede desconto. Falou, ok, beleza. Porque quem responde isso está terceirizando a culpa é do outro. Eu não vendo muito porque a culpa é do cliente. Eu não vendo muito porque a culpa é do meu concorrente. Eu não vendo muito porque a culpa é da minha equipe. E geralmente quando o empresário tem uma loja, escola, curso, oficina, clínica, restaurante, academia, quando tem um negócio físico e diz que o problema é do outro, do cliente, da equipe, do concorrente, do governo e de qualquer outro local, eu faço algumas perguntas, que eu chamo das perguntas de $1 milhão. Eu falei, cara, eu entendi. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para você. E essas perguntas, a resposta pode ser dada de acordo com qualquer período de tempo. Por hora, por dia, por semana, por mês. Fala, cara, faz uma pergunta. Quantos clientes entraram na sua empresa no último mês, na última semana e ontem, para perguntar alguma coisa? Quantos clientes ligaram para a sua empresa? Ontem, semana passada, mês passado? Quantos entraram? Quantos ligaram? Quantos compraram? Quantas vendas você fez na semana? Vamos analisar uma semana, Na última semana, quantos clientes entraram? E desses que entraram, quantos compraram? Se você pegar, 100 clientes entraram e 10 compraram, mostra que a taxa de conversão atual é de 10%. 100 clientes entraram e 10 compraram, 10% de quem entrou. Então esse é a taxa de conversão atual. De todos os clientes que entraram na loja na semana passada, 10% compraram. Ou então, Sérgio, 50 clientes ligaram, desses 50 clientes, 10 compraram na semana passada. Então, por 50 ligações e 10 compras, quer dizer que a sua taxa de conversão no telefone foi de 20%. Ok? Então, quantos ligaram ou quantos entraram e quantos compraram? Aí vamos lá. Qual foi o faturamento na semana? Entraram 100 pessoas e 10 compraram. Então deu a taxa de conversão de 10%. E desses 10 clientes que compraram, vou dar números redondos para ser mais fácil a conta. Desses 10 clientes que compraram, o faturamento deu R$1.000. Opa, então 10 clientes juntos fizeram 10 compras diferentes e essas compras todas somadas deu um faturamento de R$1.000. 10 clientes compraram R$1.000. Se eu dividir R$1.000 por 10 clientes, eu vou entender que o ticket médio, que é o preço médio que um cliente comprou na semana passada, foi de R$100. Olha só, 100 clientes entraram na loja e 10 compraram, taxa de conversão de 10%. Desses
10 clientes que compraram, o faturamento foi R$ 1.000. E o ticket médio, R$ 1.000 dividido por 10 e deu R$ 100. E qual é a sua margem de lucro? Se você lucra, sei lá, 20% numa venda, quer dizer que cada cliente que compra vai comprar na média R$ 100 e ele deixa de lucro, cada cliente deixa em lucro R$ 20 para você, o cliente que comprou. Com essas informações, você começa a entender mais. Por exemplo, digamos que 100 clientes entraram na loja, você vendeu para 10. Digamos que você fez uma ação, se você tem uma empresa local, você fez um carro de som, como a publicidade sua, digamos que você fez uma rádio local, digamos que você fez uma panfletagem, para quem tem negócio local, isso funciona também. E digamos que você conseguiu aumentar de 100 para 150 o volume de pessoas que entraram. Aí entraram, digamos, 150 clientes na semana seguinte. E desses 150 clientes, apenas 10 compraram, que era a mesma quantidade de venda para quando você tinha 100 clientes. Esse cliente que veio decorrente dessa ação de marketing, dessa publicidade, não gerou aumento de venda para você, não manteve a mesma taxa de conversão. Provavelmente esse cliente é um cliente desqualificado, é um cliente que não tem o mesmo perfil do cliente que entra normalmente. Aí talvez ou você vai ter que fazer uma melhoria nessa ação, ou o veículo de comunicação que você usou, a estratégia de marketing que você usou, não deu resultado. Eu vou dizer lá na frente que o que não é medido não pode ser melhorado. Se você faz um tipo de ação e você não mede, você não sabe se está gerando resultado ou não. Ok? Então vamos lá. Quais são as perguntas? Quantos clientes entraram? Quantos clientes ligaram? Quantos clientes compraram? Qual foi o faturamento total desse período? Qual foi a taxa de conversão? Quantos clientes você precisa entrarem para fazer uma compra? Qual o ticket médio, o preço médio? Por exemplo, digamos que nesse exemplo aqui, você identificou 100 clientes entraram, 10 compraram, R$ 1.000, R$ 1.000 dividido por 10 deu R$ 100 o ticket médio. Aí você fala, cara, eu quero fazer uma ação para aumentar o meu ticket médio, para fazer o cliente comprar mais. E qual ação que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns produtos e vou fazer uma visualização maior na loja. Vou botar cartazes. Quando o cliente entrar na loja, alguém vai... Olá, tudo bem? Olha, veja o produto tal, que nós estamos com uma oferta incrível. Ou pega o produto que vende mais e coloca um produto complementar do lado. Se for produto, o cliente comprar um, vê o outro. Ou se você trabalha com serviço, com cursos, com procedimentos médicos, procedimentos estéticos. O cliente vem comprar um curso de inglês e você oferece um curso de espanhol junto. Se você trabalha com clínica de estética e emagrecimento, o cliente vem comprar um procedimento de emagrecimento e você vende junto um outro produto, ok? Aí você faz uma ação dessa. Aí digamos que antes dessa ação, a cada 10 clientes compravam R$ 1.000, que dava o ticket médio de R$ 100. Aí você faz uma ação como essa. Aí você analisa. Os próximos 10 clientes juntos compraram R$ 1.500. Por R$ 1.500 dividido por 10, a venda, o ticket médio foi R$ 150. Cara, você conseguiu aumentar 50% o seu ticket médio com a oferta de outro produto, outro serviço. Então você consegue aumentar as suas vendas ou aumentando a quantidade de clientes, para não ampliar, usando esses exemplos que eu estou dando aqui. Aumentar a quantidade de clientes que entram ou que ligam, ou aumentando a taxa de conversão, aumentando o ticket médio. Tem um outro indicador muito utilizado no varejo, que é a PA, peça por atendimento. Por exemplo, se você analisar 100 clientes entraram, 10 compraram. Desses 10 que compraram, eles compraram na média, 10 clientes compraram, somando a quantidade de produtos de todas essas 10 vendas, compraram 15 produtos, digamos. Então, 15 dividido por 10 vendas deu 1,5 produto por venda média, PA. E aí você fica, vou fazer uma ação. Do lado do produto que vende, dos produtos que vendem mais, vou botar um produto complementar para a pessoa. Um exemplo que eu gosto muito, cafeteira vermelha. Do lado da cafeteira vermelha, você põe a batedeira vermelha. Ou do lado da torradeira preta, você coloca
uma cafeteira preta. O cliente compra um item, o seu cliente, tudo bem? Olá, que legal, esse produto é ótimo, parabéns. Me diga o seguinte, qual a cor da cafeteira ou da torradeira? Que geralmente fica próxima uma da outra. Ah, é dessa cor? Não, é outra. Então, por que você não aproveita? Aproveita logo. O outro produto da mesma cor, porque a cozinha vai ficar bonitinha. Os dois itens lá vão combinar. Você vai sentir a pessoa... Você está estimulando a pessoa a comprar um produto ou um serviço complementar. O dentista, o cliente vai fazer um procedimento lá, um tratamento de canal, e ele oferece também o clareamento nos dentes, entendeu? Você oferece uma solução complementar. E, além disso, uma outra pergunta. Qual dia da semana você vende mais? Qual horário que você vende mais? Se é uma loja, qual é o corredor ou prateleira que vende mais? Qual é o corredor ou prateleira mais lucrativa? Cara, lembra, eu comecei a construir o exemplo quando eu pergunto a um empresário por que ele acredita que a empresa dele não está crescendo. E ele fala que o problema é o cliente que não tem dinheiro, o cliente pede desconto, o concorrente é desleal, o funcionário não é bom, o produto não dá lucro, o serviço é ruim. Quando ele terceiriza essa resposta, fala, cara, ok, mas deixa eu fazer umas perguntas. Eu pergunto, você sabe dizer ontem, ou semana passada, ou mês passado, quantos clientes entraram, quantos ligaram, quantos compraram, qual foi o faturamento, qual a taxa de conversão, qual o ticket médio, qual a PA, peça por atendimento, qual o dia da semana e que dia vende mais, qual o corredor prateleira vende mais, qual o corredor mais lucrativo? Você sabe essa resposta? Se o empresário fala, Sérgio, eu não sei. A maioria não sabe. Então, cara, eu falo, cara, se você não sabe, se você não conhece o seu processo de vendas, se você não tem indicadores claros do seu processo de venda, a responsabilidade da sua venda está menor do que você gostaria, não é o cliente, o concorrente, o produto, o serviço, a sua equipe. Você não tem conhecimento sobre o seu negócio. Você pode conhecer muito o seu produto, o seu serviço, mas a sua empresa você não conhece. Um exemplo sensacional, aqui sobre loja, não sei se você já ouviu falar, uma empresa chamada Macrobaby. A Macrobaby deve ser a loja de enxoval de neném mais famosa, ou dos Estados Unidos, ou do mundo, ou uma das mais famosas. E fica em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, e é de um brasileiro, do Richard, ele é um brasileiro. A loja dele é um lojão. É tão incrível, quando eu estive lá em Orlando, a gente fez um tour, numa missão empresarial que eu ajudei a organizar de uma empresa cliente nossa, nós levamos um grupo de franqueados dessa empresa para Orlando e fizemos foi um treinamento, passeio na Disney, treinamento na Disney, na NASA, na Macrobaby, e eu acho que a Disney explodiu minha cabeça de várias formas, inclusive de processos da empresa, né? Quando eu falo processo, não tem a ver com advogado, não. Processo é o conjunto de atividades para resolver algo, fazer algo. A Macrobaby foi incrível. O Richard disse que ele tem um sistema de informática, sistema de computador dentro da empresa, que está em desenvolvimento, se eu não me engano, por 10 anos. Quer dizer, está sempre evoluindo. O que quer dizer? O Richard sabe quantos clientes entram na loja por dia, por horário. Ele sabe quais são os corredores que vendem mais e quais os corredores que lucram mais, quais são os produtos que vendem mais, os produtos mais lucrativos. Porque olha agora a sacada, para que serve isso, Sérgio? Ele percebeu quais os corredores que vendem mais. Ao entender quais corredores que vendem mais, que o cliente mais passa, ele colocou os produtos que vendem mais. Tipo, o cliente entra para um lugar onde o cliente normalmente circula na loja. Ele pegou os corredores que o cliente passa mais, colocou os produtos que vendem mais. Aí foi testando. Aí do lado dos produtos que vendem mais, ele colocou os produtos mais lucrativos, complementares ao produto que vende mais. Deu para entender? Porque muitas vezes o produto que vende mais necessariamente não é o mais lucrativo. Então ele pegou o que vende mais, botou no corredor que tinha mais gente e colocou, e foi testando os produtos mais lucrativos que são complementares aos produtos que vendem mais. Tem câmera em tudo. Então isso gerou uma quantidade de informação tão grande, que além da loja ser muito mais lucrativa, ele começou a desenvolver produtos de marca própria. Ele pegava os produtos que vendiam mais, contratava uma fábrica e começou a botar a marca dele. Porque produtos de marca própria, da marca dele, ele abriu novas marcas, criou várias marcas dele, a margem de lucro é muito maior. Então ele pegava um produto que vendia mais de outro fabricante e do lado passou a botar o produto dele, ele passou a fabricar os produtos
que vendem mais e que são mais lucrativos, aí botava o produto de uma fábrica qualquer e do lado do produto botava o produto dele que tinha margem de lucro mais. Aí começou a vender mais o produto dele. Aí fazendo um posicionamento de preço, talvez um preço um pouquinho menor, mas com a margem de lucro muito maior, começou a vender mais. E aí começou a pensar, caramba, desses produtos que vendem mais, quais são produtos complementares que quem compra o primeiro compraria o segundo, mas que esse segundo seja muito mais lucrativo? Olha só que sacada. Cara, isso fez... Então, se eu não me engano, eu fui lá em 2019. Se eu não me engano, ele tinha só uma loja, essa loja grandona, mas ele vendia para mais de 100 países. Ele tinha, sei lá, não lembro, pelo menos mais de 10 produtos de marca própria. Ele fazia concorrência com os produtos que vendiam mais que não era dele. Cara, aquela loja era um grande laboratório de análise. E falando sobre marketing, atração, o que ele fazia? Ele convidava famosos do Brasil a irem comprar lá e provar que mulheres que estavam gestantes, famosas, artistas, e lá, chegando lá, ele devia dar o enxoval. Ela só tinha que fotografar. Então, várias famosas fazem foto lá na Macro Baby, porque é uma permuta, uma parceria, e fazendo conta, já conversei com várias pessoas que já fizeram essa conta, que se fosse comprar o enxoval todo de neném, né? Toda a roupa de neném, carrinho, roupa de cama, roupa de vestido e tal, aqui no Brasil, comparando, se comprar a passagem, pagar a hospedagem, ir lá comprar, saia pelo menos ou mais barato ou mesmo preço, sei lá, comprar nos Estados Unidos do que aqui. Cara, mas a Macro Baby fez todo o seu processo baseado em entender o funcionamento. Então, trazendo para cá, para casos mais simples. Mesmo que você não tenha câmera na tua loja, na tua empresa, mesmo que você não tenha essa capacidade de investimento, hoje isso é a empresa dele. Ok? Mas quando ele começou vendendo mala, ele vendia mala no eBay, nas redes, em sites, aí depois montou uma loja de vender mala, aí foi adaptando. Mas ele começou do nada, ele começou pequenininho, entendeu? Se você não conhece essas etapas, você está sendo aventureiro, você está arriscando o teu negócio, você não tem controle. Vou te dar outro exemplo aqui agora. Empresas que vendem pelo telefone. Aí eu pergunto, cara, você tem uma empresa televendas, telemarketing, não importa o que você vende, se é seguro, se é plano de saúde, se é consórcio, se é empréstimo consignado, se é curso, se é treinamento, se é consultoria, se é alguma solução de algum serviço, não importa. Se a tua equipe trabalha no telefone, e eu te perguntar, vem cá, por que você não está vendendo mais? Você me responder, Sérgio, o meu produto é difícil vender, o meu cliente é difícil, o meu cliente não tem dinheiro, o concorrente é desleal, o governo... Eu vou falar, cara, deixa eu fazer algumas perguntas para você para saber o quanto você conhece do seu modelo de negócio. Na última semana, como poderia ser? Perguntar ontem ou no último mês ou no último ano. A última semana é referência sempre muito legal. Cara, quantos leads você recebeu? Lead... LEAD é um termo em inglês para representar potencial cliente que você tem os dados para poder ligar depois. Você tem nome, telefone, e-mail, WhatsApp. Se você não tem como ligar para o cliente, esse cliente não é lead. Ok? Então, quantos leads... A primeira pergunta, quantos leads você recebeu na semana passada? Ou que o cliente entrou em contato com você, ou que você gerou algum tipo de listagem para a sua equipe ligar. Então, quantos leads foram contactados na semana passada? Desses leads... Quantos a sua equipe conseguiu falar, de fato? Quantos leads foram abandonados, foram esquecidos para a equipe que fez 1, 2, 3 contatos e parou de tentar contactar? Qual o tempo entre o contato do cliente até fazer contato? Porque se o cliente liga para você, você demora 2 dias, 1 semana, 15 dias, ele pode ligar para outro lugar também. Então, qual o tempo médio que a sua equipe leva para fazer o primeiro contato? Ok? Quantas ligações são realizadas por dia ou por semana? O que eu chamo de ligação realizada? É aquela que a equipe ligou. Se conseguiu falar ou não, não importa, ela ligou. Foi uma tenta, ligou, chamou, deu ocupado, deu fora de área. O cliente falou que não podia falar. Quantas ligações foram realizadas? Destas, quanto foram faladas? A tua equipe conseguiu falar, conseguiu desenvolver. Eu costumo dizer quantas foram realizadas, mas falou só até 1 minuto. O cliente começou a atender e desligou logo em menos de 1 minuto. Se a tua equipe ligou, o cliente atendeu,
e a ligação não gerou até 1 minuto, quer dizer que o script está ruim. Não conseguiu convencer a pessoa de parar o que estava fazendo para poder conversar. Outra, quantas ligações passaram de 1 minuto? Mostra que conseguiu desenvolver. Quantas propostas foram encaminhadas, né? Ou visita agendada, ou proposta encaminhada, ou link para pagar. Quantos foram pagos? Quantos os clientes compraram? Se você perceber essas diversas etapas, primeiro, você tem que definir quais são as etapas do seu processo de venda. Isso é tão importante que isso é uma das coisas que eu mais ensino em alguns dos meus treinamentos, como Venda Turbinada VT7, que é um treinamento principal ao vivo comigo. Eu ensino a fazer essas etapas. Nas mentorias, eu ensino a grande diferença. Sabe qual a diferença do treinamento online e mentoria? No treinamento online, eu ensino como fazer. Na mentoria, eu ensino como fazer, faço junto, cobro, acompanho. É quase que pegar pela mão, né, do empresário. E tem a consultoria para empresas maiores. Na consultoria, eu faço pelo cliente. E eu ensino, treino e faço junto, né? São formas diferentes de entregar. E geralmente nos treinamentos online, nas mentorias e nas consultorias, eu começo a montar uma equipe de venda e treinar e fazer os processos de venda, porque isso é muito importante. Então, quando você tem um processo de venda desse mapeado e você consegue identificar quais são todas as etapas, né? Eu dei 2 exemplos aqui do processo de vendas, aí a gente começa a perceber qual o percentual de clientes que passa para a etapa seguinte. Quando você consegue mapear o seu estado atual, que é como funciona o teu processo de vendas, e você analisa as taxas de conversão de uma etapa para outra, você descobre qual é o seu estado atual, quais são as etapas do seu processo e as taxas de conversão. Aí você começa a analisar sobre produtividade. Isso quer dizer o seguinte: qual dessas etapas está prejudicando mais o seu processo? Qual taxa de conversão está prejudicando mais? Aonde é que você está perdendo venda? Isso é um dos meus segredos. Quando eu vou fazer uma consultoria, eu não tento mudar a empresa toda. Quando eu vou fazer uma mentoria, eu não falo para o empresário mudar a empresa toda. É muito trabalhoso mudar a empresa toda. Eu analiso o seguinte: aonde é, isso é um diagnóstico, né? Aonde é que a gente vai mexer, e se mexer naquele lugar, o resultado aumenta muito? Qual é o ponto de fragilidade? Ou aonde é que você está perdendo venda? Ou onde você está errando mais? Ou que pode ser melhorado? Quando a gente identifica, a gente vai lá e corrige aquela etapa que está muito ruim. Aí o resultado já aumenta muito. Aí depois você vai para o outro. Aí vem ponto a ponto. Só que para você fazer isso, você tem que aprender a medir. Tudo pode e deve ser medido na sua empresa. Tem uma máxima da administração empresarial, na gestão empresarial, uma frase muito famosa que diz: o que não é medido não pode ser melhorado. Porque se você não medir o resultado atual e fazer ajustes e não medir depois, cara, você não tem como saber se o que você fez melhorou ou piorou sem medir. Então, primeiro, você define as etapas do processo de vendas, mede a conversão de cada etapa, para você entender qual etapa você está perdendo venda, qual tem que ser melhorada, onde é que você está errando mais. E tem uma coisa muito interessante: quando você monta as etapas do seu processo de vendas e você analisa a empresa como um todo, as diversas taxas de conversão, você tem uma noção do seu negócio, beleza. Só que se você tem vários funcionários, aí é o segredo. Aí você vai analisar o trabalho de cada funcionário, de cada colaborador, em todas as etapas que ele participa. Então, se você pegar, sei lá, vou dizer um exemplo de uma equipe pequena, 2 vendedores. Aí você analisa as taxas de conversão de cada etapa do vendedor número 1 e do vendedor número 2. Se você parar para analisar, existem grandes chances, por exemplo, o vendedor 1, vou dar um exemplo, tá? Ele faz bem a etapa 1 e 2. A taxa de conversão dele de uma etapa para outra no começo é muito maior do que o outro vendedor. E se você analisar o outro vendedor, tipo, essa etapa 1 e 2 não é bem feito, mas de repente ele faz bem a etapa 3 e 4. Quer dizer com isso? Cada um faz bem uma coisa. O nome disso é analisar as boas práticas. Se você entender o seu processo de venda dividido em etapas e a taxa de conversão de cada um dos seus 2 vendedores, você consegue, caramba, você para e analisa como é que esse vendedor aqui faz a etapa 1 e a etapa 2, o vendedor 1. Aí tu presta atenção
o que é que ele faz. Aí tu anota o que você acredita que ele fez bem. Aí você analisa o outro que você viu que faz mal. Aí você observa ver o que ele faz mal. Quando você consegue mapear, identificar o que esse faz bem e o que esse faz mal, você pega o que esse faz bem e treina esse aqui que está fazendo mal. Então é como se você ensinasse o superpoder do vendedor 1 e ensinasse para o vendedor 2. E aí nesse exemplo que eu dei, o vendedor 2, digamos que ele faça muito bem a etapa 3 e 4. Aí você mapeia o que ele faz bem e mapeia o que o 1 faz ruim. Aí, resumindo, a etapa 1 e 2 que o vendedor 1 faz bem, você treina o vendedor 2. E a etapa 3 e 4 que o vendedor 2 faz bem, você treina o vendedor 1. Cara, é como se você pegasse o superpoder de cada um, o melhor de cada um e treinasse a sua equipe. Eu dei um exemplo muito simplesinho de 2, mas se você tem uma equipe com 10, 20, 30, 50, 500 vendedores, da mesma forma, você pega o processo de venda dividido em várias etapas, analisa a taxa de conversão de cada uma delas, analisa quem faz bem, quem faz mal e compartilha as boas práticas de um para toda a equipe. Eu costumo dizer que 30% talvez do crescimento que o nosso trabalho gera nas empresas geralmente é baseado pelas próprias boas práticas já instaladas dentro da empresa, que a empresa não sabe isolar, identificar e compartilhar para os outros, porque elas não medem. Muitas empresas deixam a responsabilidade do crescimento de venda apenas o meu vendedor, a minha equipe, mas não pode ser só deles. Você também. Se o crescimento depende só da sua equipe, vendedores, recepcionistas, atendentes, o capital intelectual de crescimento não está dentro da empresa. Você é refém da equipe. Se essa equipe for embora, se essa pessoa pedir demissão ou acontecer qualquer coisa, a tua venda cai. Você que é empresário, você tem que deter, tem que ter o poder, tem que controlar, tem que saber o capital intelectual da tua empresa, o que gera resultado. Entendeu? Porque aí você não fica refém de... É claro que eu desejo que você tenha sempre uma equipe muito produtiva, tenha sempre uma equipe muito dedicada, mas você tem que conhecer o teu negócio, para você não é refém de ninguém, ok? Então eu vou te dar um plano de ação aqui agora para você colocar em prática. Então vamos lá. Etapa número 1. Você tem que analisar o seu processo de vendas, tem que definir todas as etapas do processo de vendas, ok? E outra coisa, essas análises elas são dinâmicas, você escreve hoje. Se amanhã você perceber, isso aqui eu entendi errado, eu faço de... Você vai lá, você troca. Você vai sempre ajustando, sempre melhorando. Então, etapa número 1, definir as etapas do seu processo de vendas. Etapa número 2, definir indicadores que representam a taxa de conversão de uma etapa para outra. A etapa de venda direta, mesmo objetivo, é lá na frente. A função das etapas anteriores é fazer o cliente ir para a etapa seguinte. Embora você está vendendo o tempo todo, mas a venda propriamente dita acontece em determinado momento. Então, etapa número 1, definir as etapas do processo de venda. Etapa número 2, definir indicadores que representam as taxas de conversão de uma etapa para outra. Número 3, colocar tudo por escrito. A maior parte das empresas não tem as coisas por escrito. E aí fica algo chamado conhecimento tácito. Não está por escrito, está na cabeça da pessoa. Aí, cada vez que uma pessoa conta para outra, ela vai mudando, aí vira uma zona. Então coloca tudo por escrito. Quais são as etapas, por que cada etapa acontece, qual a taxa de conversão de cada etapa, o que representa fazer bem a etapa, passo a passo, tudo detalhado. E mais uma vez, esse é um documento dinâmico, ele vai melhorando a cada vez mais, ok? Número 4, treinar a sua equipe, chamar a sua equipe, dar uma cópia dessa apostila, desse documento para todo mundo. E ler junto com eles, tirar dúvida, explicar, mostrar o que, como e porquê. O que deve ser feito, como deve ser feito, o passo a passo, e o porquê deve ser feito. Porque às vezes você só diz o que fazer, a equipe não sabe como, ela faz de um jeito que acaba sendo do jeito errado. E se você não explicar o porquê que deve ser feito, as pessoas começam a querer fazer coisas da forma diferente. E aí ela, vou fazer diferente, o resultado dá no mesmo. Mas se você explicar, tem que ser feito desta forma, assim, por causa disso, por causa daquilo. Quando a pessoa sabe por que deve fazer, isso ajuda a comprometer a fazer da forma adequada que você treinou. Então, número 1, definir a etapa do processo de venda. Número 2, definir indicadores que representam as taxas de conversão. Número 3, colocar tudo por escrito. Número 4, treinar a equipe. Sempre falando. Não adianta só dar a apostila e falar nada. Você dá a apostila, aí lê junto, dá exemplo prático, está sempre revisando.
Número 5, gerenciar diariamente as taxas de conversão. Porque as taxas de conversão mostram quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Então, 5, gerenciar. Como é que você gerencia? Tem algumas ferramentas, algumas gratuitas até, outras pagas, que você acompanha diariamente. É como se fosse um painel de avião. Você olha aqui e vê, tá aqui, tá bom, aqui tá, não sei o quê. Porque geralmente, se o processo, as etapas do processo de venda estiver bem feito, tudo bem explicado, se você já validou, se você colocou em prática, gerou resultado, tal. Quando o resultado da empresa ou de alguém cair, é muito fácil. Você fala, pô, resultado caiu, opa, resultado caiu. Se o processo de venda já foi validado, se você testou e viu que deu certo, quando a venda cai ou quando a venda geral ou de alguém cai, você já sabe como resolver. Você fala, opa, caiu aqui, isso quer dizer que a pessoa mudou o processo de venda, parou de seguir. Aí é só você ir lá, voltar nos indicadores das taxas de conversão e facilmente você encontra onde está errando. Chama a pessoa, fulano, quero conversar com você. Aí, deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Eu nunca cobrei resultado da minha equipe de venda, porque resultado significa uma consequência da execução das etapas. Então, você cobrar a venda da sua equipe, se a sua equipe não está vendendo tanto quanto você gostaria, você cobra a venda, você está fazendo errado. Você está cobrando a consequência de um processo mal feito. Então não adianta cobrar, porque você está vendendo pouco, o processo está mal feito. Você não tem que cobrar a venda, você tem que cobrar diariamente a execução das etapas do processo de venda. Então, se você perceber, se as etapas estiverem bem desenvolvidas, bem desenhadas, se a equipe está executando bem a etapa, você vai ter venda alta. Geralmente a venda é baixa quando não tem processo de vendas ou o processo de vendas está sendo executado da forma errada. Estão pulando etapa. É muito fácil você corrigir. Então, a etapa 5, gerenciar diariamente as taxas de conversão. Etapa 6, feedback com a sua equipe. Reunião em grupo semanal. Reunião em grupo, reunião individual e treinamento. Para você mostrar, eu chamo de bullying do bem. Você mostra o resultado. O nome disso é etapa 7, é gestão à vista. O que é gestão à vista? É você deixar à vista de todos os resultados de cada um. Não só o resultado final de venda, mas o resultado de todas as etapas. Quantos clientes atendeu, quantos conseguiu conversar, qual o tempo. Quando o tempo, duração para fazer o primeiro contato, duração das chamadas ou dos contatos, né, dependendo do modelo de negócio. Quando você apresenta para a equipe as taxas de conversão de cada um e põe à vista, e você fala bem de quem está bem, é o bullying do bem, você valoriza, você só cita quem está bem, que quem está mal vai se sentir incomodado. Aí você apresenta lá, quem está bem você cita publicamente. Elogia, fulano, você está muito bem aqui, o que você fez aqui para ter essa taxa de conversão? Fala pra gente, você valoriza. E em público você não fala nada com quem está mal. E aí depois, individualmente, você chama cada um que estava com o resultado, mas o que está acontecendo? Ah, não sei, cara, eu vi aqui que você fez, sei lá, 20, 30 ligações por dia. Mas quem bate meta tem que fazer 100 ligações. Você está vendendo pouco, não é por falta de qualidade, que você está ligando menos ou não está ligando tanto. Aí tem lá a ver quais são as etapas. Então, número 1, resumindo, definir a etapa do processo de venda. Número 2, definir indicadores que representam as taxas de conversão de cada um e geral. Número 3, colocar tudo por escrito. Número 4, treinar a equipe com esse documento por escrito. Número 5, gerenciar diariamente as taxas de conversão. Número 6, feedback, reuniões em grupo, individuais e treinamento que sempre que necessário. Número 7, gestão à vista. Ranking de vendas, tabela com todas as taxas de conversão. Eu uso o termo muito de placar de vendas, placar com todas as etapas do processo de vendas. E quando você faz isso, você consegue acompanhar e aí você consegue corrigir. O processo comercial da sua empresa está na sua mão. Lembra, errar não é fracassar. Fracassar é desistir. Se você não tem os resultados que você gostaria, é porque você não está acertando. Você está fazendo algumas coisas erradas. E quando você começa a fazer da forma certa, suas vendas aumentam. Então, eu sei que você tem uma pequena empresa. E sei que é um sonho grande. Eu quero ajudar você a conquistar um sonho grande.